Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um dos nossos encontros e que bom podermos estudar juntos mais uma vez um pouco da Palavra de Deus. Nós estamos agora, hoje, estudando os livros de Reis. Assim como o primeiro e segundo Samuel, os livros de Reis são uma sequência, um do outro, mas os livros de Reis também são uma sequência de Samuel. Foram escritos exatamente para ilustrar, para contar as histórias dos reis. E é isso que nós vamos ver hoje, aprender um pouco mais sobre esse livro fantástico que é o livro de Reis, que são, os dois livros, esses livros fantásticos, os livros de Reis, e aprendemos um pouco mais aí, temos uma base para a gente caminhar e continuar crescendo aí no conhecimento da Palavra de Deus e compreendendo todos os livros da Bíblia um pouquinho mais com base na sua história, em como ele surgiu, como ele veio, e assim nós vamos crescendo. Então vamos lá? Vamos seguir aí com a história, com o livro de Reis? Vamos estudar um pouco mais? Por exemplo, qual é a visão? O que a gente pretende aprender? É ter uma visão geral no livro de Reis. A gente quer chegar a esse ponto, ter uma ideia do que está acontecendo no livro de Reis. Segundo, aprendermos que nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas próprias decisões em relação a Deus. E terceiro, é desenvolver a atitude de adoração contínua a Deus em nosso coração, em nossas vidas, influenciando as pessoas ao nosso redor. Então vamos juntos crescer aí no estudo. Então, para fazermos uma introdução do livro, é importante sabermos que os livros atualmente conhecidos como Primeiro e Segundo Reis foram assim intitulados por causa do seu conteúdo. Na Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, escrita aí pelos 70, o original dos reis hebreus é considerado como uma continuação do material contido no livro de Samuel. Está dividido em duas partes e é intitulado Terceiro e Quarto Reinos. Mas Jerônimo, embora retendo essa divisão na sua Vulgata, ele chama essas duas partes simplesmente de os livros dos reis. Aí chega para nós então como Primeiro e Segundo Reis. Os dois livros formam obviamente um todo. Eles contam toda a história de Israel, desde a monarquia do período de Salomão até a dissolução da nação sob o reinado de Zedequias. Trata da sorte da nação de Israel sob a aliança com o Senhor, destacando os pecados dos reis que violaram a aliança e que deram lugar à deportação de Israel e Judá durante o cativeiro babilônico. O segundo livro de Reis, termina com a soltura de Joaquim de sua prisão de 37 anos no Império Babilônico, cerca de 562 e 561 a.C. Por isso, o livro não poderia ter sido completado toda a sua escrita antes dessa data, nem muito tempo depois de 536 a.C., o ano do retorno da Babilônia, uma vez que nada fala sobre esses acontecimentos. Entre todos os reis de Israel, a gente não pode deixar de destacar e de ver que não há ninguém mais famoso do que Salomão. Em 1 Reis, capítulo 4, versos 32 a 34, nós temos a descrição do currículo de Salomão. Se você abrir lá, você verá. Era um sábio, escritor, compositor, botânico, biólogo, homem de grande fama internacional. Vamos ler 1 Reis 4, 32 a 34. Diz assim o texto, deixa eu abrir aqui. 1 Reis 4, versos 32 a 34. Diz assim o texto: Ele proferiu 3.000 provérbios, falando de Salomão, obviamente. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves e os répteis e os peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra, que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então sim, um homem sábio, escritor, compositor, botânico, biólogo, homem de grande fama internacional. Então a gente não pode deixar passar. Contudo, Salomão foi
sendo Salomão um dos homens mais sábios do mundo, ele se perdeu em meio à idolatria. Então você vê isso lá em 1 Reis, capítulo 11, versos 4 a 8. E nós lemos assim, 1 Reis 11, de 4 a 8. Está assim: Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor, e não se dedicou em segui-lo como havia feito Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camus, abominação dos Moabitas, sob o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então veja, que veneno pode ameaçar a sua vida? Que veneno pode atrapalhar a sua caminhada com Deus? O que pode, ou o que tem tirado você do foco de seguir a Deus? Será que é o seu trabalho? Será que é o seu dinheiro? Será que são os seus bens, os passeios, lazer? Ou mesmo sexo? Será que é isso que tem tirado o seu foco de amar e servir a Deus com fidelidade? Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Algumas informações básicas. Acredita-se que o autor de 1 e 2 Reis pode ter sido Jeremias e outros historiadores durante esse período. Então, acredita-se, não há uma afirmação categórica, mas possivelmente Jeremias teria participação nesses escritos e outros historiadores. A data da escrita foi durante os acontecimentos e até o final aí do cativeiro, por assim dizer, ou ida para o cativeiro, o final do cativeiro, que vai de 970 a.C. até 538 a.C. Então, entre a história acontecida e a narrativa escrita. Então, possivelmente, teria acontecido durante esse período a escrita deste livro. O alvo era descrever a história política do reino dividido: Israel ao norte, Judá ao sul. Os versículos-chave dos livros são 1 Reis 13:9 e 2 Reis 17:13. Vocês fiquem aí, tem aí a liberdade para ler esses textos. E a palavra-chave é unidade em 1 Reis e divisão em 2 Reis. Mas vamos lá, vamos seguindo então. Um esboço para os dois livros simultâneos, uma vez que formam um único compêndio, um único livro, 1 Reis e 2 Reis. Então nós vamos entender aqui a divisão. Então nós temos um esboço geral. 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos o reinado de Salomão, nós temos a grandeza do templo, sabedoria e também a apostasia de Salomão. No capítulo do 1 Reis, capítulo 12 até 2 Reis, capítulo 17, nós temos a divisão do reino, um reino dividido, instabilidade, divisão, guerras e disciplina. E em 2 Reis 18 a 25, nós temos o reino sobrevivente, que é Judá, o único que resta, que fica no final, nessa última parte. E tristeza, instabilidade, desolação, destruição é o que resta do reino, é o que fica no reino, lá no cativeiro babilônico. O que resta, na realidade, nem Judá, Israel e Judá são os que restam no cativeiro babilônico. Nós vamos pegar aí essa parte da história. Resumindo então, 1 Reis e 2 Reis em uma sentença: Deus preserva o seu povo, disciplinando-o com o exílio, mas manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Deus mantém-se fiel. Esse é o resumo então aí do livro. Uma palavra, um texto, uma frase que resume os livros de 1 e 2 Reis. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Reino Unido e o Reino Dividido. Por exemplo, a divisão do reino, no ano 1935 a.C., houve uma cisão, acontece um rompimento, uma cisão do povo de Israel, e divide as 12 tribos em dois reinos distintos. O reino do sul, que incluía as tribos de Judá e de Benjamim, e mantém a dinastia de Davi, e o reino do norte, que incluía as outras 10 tribos, e foi marcado pela instabilidade no trono. Basicamente, um rei sucedia o outro por golpe, tramas, assassinatos, e vez ou outra
os filhos tomavam o reinado, né? O pai morria e o filho assumia. Mas basicamente esse é o resumo da história dos reinos. Então nós temos aqui nessa primeira foto a divisão das tribos. Quando Israel chega na Terra Prometida, as tribos são divididas por Josué nessa forma, nesse mapa. Ele não está muito claro, poderia ser um pouco talvez mais colorido para ficar mais fácil a nossa identificação, mas nós temos aí as 12 tribos divididas aí, né, as terras divididas aí entre as 12 tribos. Depois nós vamos ter o Reino Unido. Então nós vamos ver que tudo isso, toda essa parte colorida aqui, né, tem em cores pastéis aí, mas tem a parte mais bege que não, mas o restante, toda essa parte mais colorida é o que formava aí o Reino Unido no tempo de Saul, Davi, Salomão. Saul começa pequeno, aí Davi e Salomão expandem esse reino para esse tamanho, né? Fica um reino gigante. E por fim, nós temos o Reino do Norte. Aí nós temos a partir de Betel para cima o Reino do Norte e de Betel para baixo, aí essa linha que divide, nós temos o Reino do Sul. O reino se divide, o Reino do Norte vai se tornar Israel e o Reino do Sul Judá. O Reino do Norte vai ser liderado começa com Jeroboão I e vai afastar-se completamente de Deus. Criam em Samaria um lugar para adoração, totalmente distanciado de Deus, de grande idolatria, e o Reino do Sul, Judá, que vai seguir a dinastia de Israel, muito embora também tenha idolatria em alguns pontos, mas a grande parte é que Judá vai ficar com a dinastia de Davi, vai manter a dinastia de Davi. E assim nós vemos então a degradação e a divisão dos reinos. Ok? Ainda um pouco, algumas coisas importantes para a gente ressaltar, uma visão panorâmica dos reinos. Nós temos aí as dinastias. Quando o reino era unido, foram duas dinastias governantes, a dinastia de Saul e Davi, que encerra com Salomão, e o filho de Salomão é que vai dividir essa dinastia, né? Roboão, que vai juntamente com Jeroboão, vai dividir aí essa dinastia, vai quebrar o reino em dois. Aí o Reino do Norte passa a ter 9 dinastias diferentes e o Reino do Sul permanece com apenas uma. O Judá permanece apenas uma dinastia, que é a dinastia de Davi. Os súditos no Reino Unido eram 12 tribos, que eram súditas de Saul, Davi e Salomão. Já na divisão, o Reino do Norte ficou com 10 tribos como dinastia e o Reino do Sul apenas com Benjamim e Judá, 2 tribos. A monarquia no Reino Unido, reis fiéis e infiéis. Sim, tivemos aí Saul foi infiel, Davi foi fiel, Salomão foi infiel. Não queremos dizer que eles não tiveram erros, né? Davi não teve erros, mas permaneceu um rei que foi conhecido como um rei segundo o coração de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. O Reino do Norte foi completamente infiel, afastou-se completamente do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Reino do Sul permaneceu com essa ida e vinda, reis fiéis e reis infiéis. Ok? Ainda algumas coisas. O profeta. No Reino Unido, os profetas atuavam juntos aos reis. Por exemplo, Samuel, que esteve ali com Saul e Davi. Depois nós tivemos Natã, que foi um profeta que andou lado a lado com Davi. Então esses são alguns exemplos. Já os profetas no Reino do Norte, eles atuaram contra os reis. As suas palavras eram profecias contra os reis. Nós vamos ter aí Elias, que falou grandemente contra Acabe, contra Jezabel, né? Alguns abandonaram a Deus para agradar aos reis, alguns dos profetas, mas a maioria das vezes os profetas falavam contra os reis e não a favor. E já no Reino do Sul, os profetas atuavam sempre confrontando os seus reis, né? Se no Reino Unido eles atuavam juntos, no Reino do Sul eles confrontavam, e no Reino do Norte eles eram contra os reis, eles confrontavam também, mas na maioria das vezes eles acabavam, aliás, alguns deles acabavam por ser profeta que falasse a vontade do rei, que falava aquilo que o rei queria ouvir. Os sacerdotes no Reino Unido serviram a Deus no templo. No Reino do Norte, quando o reino se dividiu, o Reino do Norte, os sacerdotes passaram a servir ao rei de Israel e desprezavam a Deus. E no Reino do Sul, os sacerdotes serviram ao Senhor no templo.
buscavam servir ao Senhor do templo. Parece que havia assim, uma certa divisão, né, entre rei e o sacerdócio, né, e a religião, mas não era bem assim não. Eles serviam ao Senhor no templo. Ok? Seguindo ainda, a idolatria. No Reino Unido teve a idolatria foi presente na vida de Salomão. Aconteceu um pouco na vida de Saul também, mas principalmente na vida de Salomão. Salomão, no final da sua vida, como nós lemos, tornou-se idólatra. No Reino do Norte, Baal e Astarote foram os principais, são os principais deuses, os principais ídolos do povo de Israel. E no Reino do Sul, dependendo do rei, o povo praticava idolatria. Ora sim, ora não, ora sim, ora não, ia nesse ping-pong. Então a idolatria aconteceu tanto no Reino Unido, quanto no Reino do Norte e no Reino do Sul. Só que no Reino Unido, principalmente na vida de Salomão. No Reino do Norte, em todos. E no Reino do Sul, dependia muito do rei. Ok? Vamos citar alguns reis que foram fiéis. Vamos ver alguns reis aqui que andaram mais perto, né? Nem todos, né? Mas há alguns que andaram mais perto. Por exemplo, o rei Asa. Ele acabou com a idolatria e a prostituição cultual. Ele trouxe objetos consagrados de volta à casa do Senhor e permaneceu fiel ao Senhor. A sua história está em 1 Reis 15 e em 2 Crônicas 14 a 16. Está aí uma oportunidade para você ler. Não vou parar, os textos são grandes, você tem que ler. Abre lá, para o vídeo, leia, ok? Outro rei, Josafá, que seguiu o caminho de seu pai Asa, terminou o que o pai começou a fazer e permaneceu fiel a Deus. A sua história está em 1 Reis 22 e 2 Crônicas 17 a 20. Depois, nós vamos ter aí um reino, ainda continuando, né, alguns reis de Judá, nós vamos ter Joás. Fez o que era reto perante o Senhor, fez reformas financeiras para que o templo pudesse ser reparado, entregou objetos consagrados ao Senhor para o rei da Síria. E a sua história está lá em 2 Reis capítulo 12 e em 2 Crônicas 24. E Ezequias, que seguiu a Deus de tal forma que depois dele nenhum rei foi igual. Nenhum rei foi igual a Ezequias. Quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito no deserto e permaneceu fiel ao Senhor. Sua história está em 2 Reis 18 a 20 e 2 Crônicas 29 a 32. E o último bom rei de Israel foi Josias, que seguiu os caminhos de Davi, foi fiel ao Senhor, reparou o templo, recuperou a lei, renovou a aliança, reformou a nação e permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo. A sua história está em 2 Reis 22 e 23 e 2 Crônicas 34 e 35. É só para vocês terem uma ideia aí os melhores reis, né, que Judá teve nesse período, ok? Para o seu crescimento, vá lá, leia cada texto, tá bom? Tenho certeza que você vai crescer muito. Então, algumas curiosidades do livro de Reis, dos livros de Reis. Por exemplo, são livros que citam outros livros. O autor dos Reis foi um grande pesquisador. Ele consultou muitos livros para escrever sua obra. Então, algumas fontes de pesquisa, por exemplo, 1 Reis 14, verso 19. Nós temos lá escrito da seguinte maneira, olha só. 1 Reis 14, verso 19. Quanto às demais realizações de Jeroboão, como guerreou e como reinou, tudo está escrito nos livros de crônicas dos reis de Israel. E no verso 29 do mesmo capítulo, 1 Reis 14, verso 29, nós estamos assim. Os demais atos de Roboão e todas as suas realizações estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá. Então, os livros das crônicas contavam as histórias dos reis. Tudo que o rei havia feito, tudo que ele havia deixado para o povo. Então, crônicas de Salomão foram pesquisadas, crônicas dos reis de Israel foram pesquisadas e crônicas dos reis de Judá foram pesquisadas para escreverem essas histórias. Então, os escritores pesquisaram as histórias dos reis para escrever. É o único livro que cita outros livros como fontes. Um livro, por exemplo, outra curiosidade agora sobre os livros dos reis, é um livro que enfatiza a fidelidade de Deus. Na história dos reis de Judá e Israel, uma lição enfatizada: não há sucesso na vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé com Deus. Sem Deus não há sucesso. Os livros de reis nos ajudam a ver isso. Cada vez que o rei se distanciava de Deus,
mais coisas difíceis aconteciam, mais problemas vinham e as coisas iam sempre de mal a pior. Outra curiosidade é que é um livro que destaca o início do ministério dos profetas. Elias e Eliseu são os precursores do momento profético, do movimento profético, quer dizer, que culmina nos profetas escritores. Os profetas escritores são aqueles lá, os profetas maiores, menores, Isaías, Jeremias, Lamentações, por aí vai. Né? Todos os livros proféticos, Lamentações não é um profeta, né? Lamentações é o livro do profeta Jeremias. Ele culmina, né? Elias e Eliseu são os profetas, os primeiros, os precursores do movimento profético. Estes se caracterizam pela denúncia contra o povo e o anúncio do juízo de Deus. Eliseu, ao suceder Elias, pede: me toque por herança, porção dobrada do seu espírito. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. E aí nós vemos então que 3 milagres de Elias que Eliseu praticamente repete, como que comprovando desfrutar do mesmo espírito de seu mestre. Mais alguma dica aí de textos bíblicos para você ler. Por exemplo, Eliseu, assim como Elias, multiplicou o azeite de uma viúva. 1 Reis 17, 10 a 16 e 2 Reis 4, de 1 a 7. Ressuscita um menino, 1 Reis 17, 17 a 23 e 2 Reis 4, 18 a 37. Abriu o Rio Jordão, 2 Reis 2, 8 e 2 Reis 2, 14. É só para você verificar aí, que legal. Eliseu e Elias estavam muito próximos e Eliseu faz milagres semelhantes ao de Elias, como que provando, né, que ele recebeu do mesmo espírito, do mesmo poder do seu mestre, né, já que Eliseu foi aluno de Elias, né? Vamos lá, algumas doutrinas. Aqui tem uma delas que é bastante controversa, tem bastante bastante pensamento sobre elas, mas eu gostaria de destacar com você, por exemplo, a história deuteronomista. É uma filosofia da história baseada na justiça retributiva de Deus e da visão pessimista do passado encontrada em Reis e em diversas outras narrativas do Antigo Testamento, incluindo o Pentateuco. É chamada de história deuteronomista. Então dizer assim, Deus retribui o bem com o bem ou o mal com o mal, né? Nós cremos um pouco diferente. Nós cremos que Deuteronômio 28 a 30 serviam como normas de um viver para Israel. Por meio desse viver, Israel, como povo de Deus, honraria a esse Deus santo, justo, bom, misericordioso e fiel. Quando olhamos para todos os livros proféticos do Antigo Testamento, nós vemos que esses profetas estão levando o povo de Deus a lembrar das promessas do Senhor em Deuteronômio 28 a 30 e de como sofrem por se desviarem dessas promessas. Assim sendo, o povo estava abandonando o Deus santo, justo, bom, misericordioso e fiel, e por isso experimentavam o pior estado que já viveram desde que se tornaram uma nação. Mas vemos também, nessas histórias proféticas, que em toda essa história, que Deus permanece fiel. Deus permanece sendo o mesmo Deus santo, justo, bom, misericordioso e fiel. E Ele continuava zelando por seu povo em meio a todo esse caos. Todo esse caos. E aí nós vemos que mesmo no exílio babilônico, Deus continuou cuidando do seu povo. É algo fantástico para a gente aprender. Outra doutrina que nós vemos, outro ensino que nós vemos no livro dos Reis, é acerca do caráter de Deus. Em Reis, Deus se mostra santo ao abominar toda forma de idolatria, fiel ao preservar a dinastia de Davi, mesmo diante do pecado de seus descendentes, soberano ao garantir que sua vontade fosse realizada apesar do pecado de Israel, e justo ao permitir a invasão de outros povos, usando-os para disciplinar o seu povo rebelde. Deus disse que o seu povo sofreria disciplina se fosse rebelde, e Ele é justo em permanecer nessa palavra, fiel e justo. Outra doutrina que nós vemos é a unidade do culto, a ênfase na centralidade do culto em um templo e práticas comuns a isso, abominando assim outros templos, como o templo de Siló, que foi abominado, e a idolatria, o que levou à queda de diversos monarcas. Ressalta assim a importância da unidade do culto entre o povo de Deus. E é esse um dos ensinos, uma das doutrinas que a gente vê então nos livros de Reis. Vamos ainda
ver algumas coisas. Por exemplo, e o livro de Reis no Novo Testamento? Dá para ver alguma coisa? Por exemplo, Elias? Dá para ver Elias no Novo Testamento. Há uma profecia em Malaquias 4, versos 5 e 6, de que Elias viria para preparar o caminho do Senhor Jesus, do Messias. E nós vemos em Mateus 17, 10 a 13, Jesus falando que Elias veio, e Elias era João Batista. Então, o Elias, no Antigo Testamento, quando ele está no Novo Testamento, nós o vemos em João Batista. Não é uma reencarnação, por favor, não vejam assim. Elias é João Batista por causa daquilo que veio fazer, da tarefa que veio desenvolver. João Batista desenvolveu as tarefas de Elias, aquilo que, conforme Elias, como Elias. Na Transfiguração, outra vez que Elias aparece no Novo Testamento, ele aparece junto com Moisés e Jesus glorificado. Lá em Mateus 17, verso 13, na Transfiguração, nós vemos Moisés e Elias aparecendo diante de Jesus transfigurado. Em Apocalipse nós temos uma outra menção, e às vezes muitos entendem que ali é Elias vindo. Nós entendemos que Elias ali é apontado como uma referência para uma das testemunhas do fim, na época das tribulações, no tempo das tribulações, no fim das tribulações. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3 a 8, nós vemos ali que uma das testemunhas tem qualidades específicas, como a de Elias, assim como João Batista também tinha qualidades específicas de Elias. E aí nós vemos então algumas informações no Novo Testamento. Mas aí temos mais coisas. Vamos fazer uma ligação aí entre Elias e João Batista. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, algumas características, e aí nós vemos em Elias e vemos também em João Batista, a aparência rude, né? Elias tinha, segundo Reis, capítulo 1, verso 7 e 8, fala sobre isso. João Batista também em Mateus capítulo 3, verso 4, principalmente o vestir-se de peles e comer gafanhoto e mel silvestre, né? Muito parecido aí. A perseguição política, né? Elias, em 1 Reis 19, 2, foi perseguido por Jezabel, e João Batista por Herodias, Mateus capítulo 14, verso 8. A unção no Jordão, né? Segundo Reis 2, de 9 a 14, nós temos Eliseu, né, unção no Jordão, e João Batista em Mateus 3, 13 a 17, batizando Jesus no Jordão. Ok? Essas são dicas interessantes. Pega os textos bíblicos, leia o texto bíblico, né? Se tiver alguma diferença, alguma coisa que você não entendeu, fale conosco. Então vamos lá, vamos concluir a nossa lição de hoje. Todos os reis de Israel, seja no Reino do Norte ou no Reino do Sul, tiveram oportunidades de serem reis fiéis a Deus, serem reis fiéis a Deus, mas poucos aproveitaram essa oportunidade. A diferença estava no interesse de cada um. Diante de tantos reis, o padrão de Davi continuava ainda sendo um padrão a ser seguido. Como era dito acerca dos reis de Judá, foram fiéis ao Senhor, andaram nos caminhos do seu pai Davi. Muitas vezes nós lemos isso nos livros de Reis e Crônicas. Mas no Reino do Norte não foi bem assim. E também no Reino do Sul nem todos agiram dessa maneira. Então, independente do que façamos, devemos buscar ter um coração segundo o coração de Deus, segundo Deus, conforme o que Deus deseja. Então nós encerramos a nossa lição, encerramos aqui 1º e 2º Reis, com essa oportunidade de refletirmos nesse aspecto. Como é que tem sido o meu coração? Tem sido um coração segundo o coração de Deus? Tenho andado segundo aquilo que Deus quer que eu ande, conforme Deus quer que eu faça? Tenho vivido ouvindo a palavra de Deus, permanecendo fiel a Deus? Não dá para viver diferente. Então esse é o meu desafio para você. Ame ao Senhor, ouça a sua palavra, viva fielmente ao Senhor, para honrá-lo, agradar e desfrutar de todas as ricas bênçãos que o Senhor tem para os seus. Que Deus te abençoe e que você possa guardar no seu coração o estudo desse tema, ok? Deus derrame graça e misericórdia sobre a sua vida. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.